A rainha Elizabeth e o príncipe Philip foram casados por 73 anos e só a morte separou esses dois. Eles se viram pela primeira vez quando ela tinha 8 anos e ele 13, num casamento de uma prima que eles tinham em comum. Bem, aí em 1939, eles se reencontram quando a família da rainha estava visitando o Royal Naval College, que é o colégio naval lá da Inglaterra. O príncipe Felipe era cadete em treinamento e ele foi convocado para apresentar a princesa Margaret e a então princesa Elizabeth, a escola toda e as pessoas. E ele faz esse tour com ela por esses dias. Bem, a babá da Rainha Elizabeth, na biografia que ela escreveu, ela disse que a Elizabeth contou para ela no mesmo dia que estava apaixonada por ele. E que realmente foi amor à primeira vista e que a rainha não tirava mais os olhos dele e não pensava em outra coisa a não ser nele. Então ele pergunta para ela se poderia trocar cartas com ela e ela aceita. Então eles começam a trocar cartas por um bom tempo. E eles se viam em bailes, começaram a se encontrar em confraternização. Mas era realmente um namoro mais à distância, não era nada oficial. E aí então ela vai pra guerra, né? E ele fala em uma carta como ele estava completamente apaixonado por ela e como admirava ela ter ido à guerra e que quando chegava alguma carta dela, que todos os problemas pessoais dele ele esquecia e que tudo parecia pequeno perante as palavras doces dela. Então isso se estende, eles vão se encontrando nesses bailes, em amigos em comum. O tio dele faz uma pressãozinha assim para saber onde a rainha tá, para que o Felipe esteja também, e eles vão trocando cartas. Até que em 1946, o príncipe Philip conversa com o rei Jorge VI para que os dois ficassem noivos. O rei Jorge gostava dele, mas não queria que ele fosse o marido da rainha. Bem, porque ele não tinha nenhum título alto. A família dele era uma família infelizmente fracassada e tinha uma ligação com a Alemanha, com o nazismo. Então ele temia isso. Ele temia que isso escorresse em Elizabeth. Mas a rainha bate pé firme, diz que quer ficar com ele. Então o rei pede para que eles fiquem mais um ano, esperasse só a rainha completar 21 anos para que anunciasse esse noivado. O que o rei faz? Faz uma viagem longa por mais de um ano com a rainha para ver, na minha opinião, se ela esquecia o príncipe Philip. Isso também é relatado na biografia que a babá da rainha escreveu. Bem, ela não adianta nada esse jogo do pai e da mãe dela. Ela fica por um ano, continua escrevendo as cartas para ele. Ela é apresentada aos bons rapazes dos locais. Ela vai nos bailes. Ela é apresentada a oficiais espanhóis, a pessoas ligadas à monarquia da Espanha, pessoas ligadas à monarquia de outros países, para ver se ela esquecia o príncipe Felipe. Mas não teve jeito, ela bateu pé firme e ficou com ele. Depois que eles chegam de férias dessa viagem, ela ainda vai ficar um mês de férias em Balmoral com a sua família, mas não tem jeito. O príncipe Felipe vai até ela, faz um anel de diamante com o londrino Philip Astrobush, que é muito conhecido nesse meio, e entrega a tiara de diamantes de sua mãe para ela. Em 1947 é anunciado o noivado da rainha no dia 9 de julho de 1947 e eles compartilham um retrato dos dois
nos jornais, né? Não foi um casamento de arranjo, foi uma escolha dos dois. O Winston Churchill, depois nós vamos ter acesso a essas cartas, né? E vai ver que ele era contra esse casamento por conta da família do príncipe Philip, como eu já disse, ter sido ligada ao nazismo. Ele achava que o príncipe Philip e o tio dele poderiam ser algum tipo de espião, e que tudo seria um grande plano do nazismo. Mas a história provou que era mentira. Bom, houveram vários compromissos antes do casamento. Ela era já a futura rainha, então tudo foi muito novo, porque ele era um plebeu britânico, né? Ele nem britânico ele era, ele era grego, né? Mas como vivia na Inglaterra, ele faz uma promessa com o rei George. É uma pequena cerimônia onde ele deixa os seus títulos da Grécia, porque ele é o príncipe da Grécia, mas a Grécia não tinha mais monarquia naquele momento. Mas ele deixa o seu nome, ele deixa o seu título, e ele passa a ser agora um cidadão inglês. Ele deixa de ser um cidadão grego e passa a ser um cidadão inglês. E o casamento rola em 1947, em novembro de 1947. Ela faz um vestido simples, porque na época a Inglaterra estava vivendo um momento muito delicado. Então, as flores são doadas, o tecido foi doado. Ela faz um casamento, assim, perante o que é um casamento digno de uma rainha. Ela tem um casamento simples por conta do momento que era vivido na Inglaterra. Só houveram 150 convidados. Afinal, era um evento pós a Segunda Guerra Mundial. E o rei também que insistiu que o casamento fosse menor e tranquilo. Foi na abadia de Westminster e depois só rolou mesmo um almoço. E a lua de mel foi em propriedades da família mesmo. Em 1949 e 1951, eles ficaram na deles, afinal eles moravam em Malta. O príncipe Philip participava lá da marinha inglesa e ela era uma esposa e ele o esposo. Aí, em 14 de novembro de 1948, nasce o príncipe Charles. Um ano após o seu casamento, né? E em 15 de agosto de 1950, nasce a princesa Anne. Aí, infelizmente, o pai da rainha morre. E em 1953, a rainha tem a sua coroação. Quando a rainha é coroada, o príncipe Philip insiste para que as crianças mantenham o nome dele, que é Mountbatten. Só que os governantes e o primeiro-ministro, que era o Winston Churchill, não deixam isso acontecer. Então, há muita negociação com o príncipe Philip para que ele desista dessa ideia. Porém, a rainha mantém o nome Windsor nas crianças e nos seus descendentes. O príncipe Philip, antes da coroação já, né? Ele é obrigado a andar sempre atrás da rainha. Nos locais, ela chega primeiro, ele chega atrás. Ele não pôde mais ter sua carreira militar. Ele teve que abandonar o trabalho dele mesmo. Porque uma vez que ele fazia parte da primeira linha da família real, ele teria que morar em Londres e sair de Malta. Ele não podia mais assumir porque ele estaria em outro local. E no dia 19 de fevereiro de 1960, nasce o príncipe Audrey, o filho predileto da rainha. Isso mesmo, ele é o filho que a rainha mais ama, ela não nega. As pessoas que escrevem suas biografias sempre dizem como ela ama o Audrey, porque o Audrey cuida mais dela, o Audrey tá mais presente, o Audrey que faz ela rir.
Ela fala pra ninguém ir na casa dela, o Audrey vai. No Natal que o príncipe Felipe morreu, ela quis passar sozinha no castelo de Buckingham, só com suas damas de companhia, mas o Audrey foi. Ano novo, ela falou de novo, o Audrey foi. Os outros obedecem, o Audrey vai. O Audrey vai lá dar amor, carinhos, que faz ela rir. Ele que entrou na missa de homenagem ao príncipe Felipe com ela, nos eventos que ela ainda está indo, ele está sempre perto da mãe, ainda mais que agora não tem mais trabalho. Para quem não sabe, ele deixou de ser príncipe, ele deixou o título real porque ele teve um problema com uma de menor há alguns anos atrás, a Virgínia. É um caso muito longo, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Ele fechou um acordo milionário com ela e deixou de ser, deixou os títulos reais, ele não recebe mais nada pela coroa, ele não trabalha mais pela coroa e teve que sair até do condomínio da família real. Hoje ele mora em outro lugar, mas ainda está perto da mãe e vive lá dentro de Buckingham. E no dia 10 de março de 1964 nasce o Edward, o último filho da rainha, o mais bonitinho, o mais fofinho, o que mais fez tudo certinho, só casou uma vez, teve sua filha e seu filho. Os filhos não vivem do dinheiro da coroa, mantém uma vida mais privada. A última notícia que se tem dele é de uma entrevista que ele deu para a BBC. E ele disse que sentia muito pelo Harry e pela Meghan ter saído da família real. Ele foi super educado. Ele diz que erros todo mundo comete. Ele é muito fofo, ao contrário dos outros filhos da rainha. Em novembro de 1972, houve o discurso de bodas de prata. A rainha Elizabeth diz para o mundo como o casamento dela é feliz e como ela ama o seu esposo e seus filhos. E diz que, com convicção, que ela é sim a favor ao casamento. Aí, em 1997, aos 50 anos de casamento, aniversário de casamento, o príncipe Philip e a rainha da Inglaterra realizam um almoço para comemorar esse grande marco do seu casamento. E quem faz o brinde dessa vez é ele. E ele diz que ele manteve um casamento saudável e feliz graças à tolerância dos dois, que seria o ingrediente dessa relação. Ele ainda diz que a rainha tem a qualidade da tolerância e abundância. Aí, em junho de 2022, ela elogia o príncipe Philip novamente. O discurso de jubileu de ouro da rainha, em junho de 2002, no jubileu de ouro da rainha, em um discurso, ela aproveita a oportunidade para mencionar a força que ela extraía do príncipe Philip e que sem ele ela não caminharia. Em novembro de 2017, o casal realiza outro jantar em homenagem ao casamento dos dois e o príncipe Philip fala de como a rainha é especial na vida dele e sem ela ele não teria uma família. Bem, aos 75 anos de casados, eles comemoram longe da família. Quando eles completam 75 anos de casados, eles recebem um cartão dos bisnetos. O príncipe Philip já estava bem doentinho nessa época, porque não era divulgado, né? Eles não divulgam quando eles estão muito doentes. Mas dessa vez a gente sabia que ele estava doente, mas não sabia que estava a esse ponto. Bem, só a morte realmente separou esses dois. Tem as histórias escusas que em outro vídeo eu conto. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe. Valeu!